O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. 1 Reis, capítulo 22, verso 13, diz assim: Enquanto isso, o mensageiro que fora chamar Micaías lhe sugeriu: os profetas são unânimes em afirmar prognósticos favoráveis ao rei. Procura, portanto, falar como eles e predizer o sucesso do rei e de sua campanha. Entretanto, Micaías contestou: tão certo quanto vive Jeová, juro por seu nome, que falarei apenas o que Jeová, o Senhor, me ordenar. Quando chegou à presença do rei, este lhe indagou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Ao que prontamente ele lhe respondeu: ataca e serás bem-sucedido, porquanto Yahvé a entregará nas mãos do rei. Diante disso, o rei lhe questionou: quantas vezes terei de te fazer jurar que não me falarás senão a verdade em o nome do Senhor? Então o profeta declarou: vi todo Israel disperso por muitas colinas, como ovelhas que não têm pastor, e disse Jeová: estes não têm senhor, volte cada um em paz para a sua casa. E o rei de Israel afirmou a Josafá: eu não te adiantei que ele não profetizaria o bem a meu respeito, mas somente o mal? E Micaías acrescentou: ouve a palavra de Jeová. Vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Então Jeová indagou: quem enganará Acabe a fim de que ataque Ramote de Gileade e encontre a morte lá? Alguns anjos davam uma interpretação, mas outros sugeriam ideias diferentes. Até que finalmente um espírito colocou-se diante de Jeová e declarou: sou eu que haverei de enganá-lo. E Jeová, o Senhor, lhe questionou: de que modo pretendes realizar isso? Ao que ele respondeu: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Ao que Jeová, o Senhor, afirmou: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze o que deves fazer. Agora, portanto, Jeová colocou um espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas, mas Jeová é quem pronunciou contra ti a desgraça. Então Zedequias, filho de Queanana, deu um tapa no rosto de Micaías e o interrogou: de que maneira o Espírito de Deus saiu de mim e foi falar contigo? E Micaías replicou: vê-lo-ás e compreenderás no dia em que tiveres de vaguear de um aposento a outro para te esconderes. O rei então ordenou: prende Micaías agora mesmo, conduze-o de volta a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E declarem: assim fala o rei, lançai este homem na prisão, alimentai-o com uma quantidade mínima de pão e água, até que eu retorne são e salvo da batalha. Contudo, Micaías afirmou: se voltares são e salvo, é porque Jeová não se expressou pela minha boca. Amém, irmão? Podeis sentar. Irmãos, esse texto é bem polêmico. O que eu chamo de polêmico? Eu não chamo de polêmico o que é polêmico. Eu chamo de polêmico aquilo que existe em nós, seres humanos, uma certa dificuldade de compreensão. Não tem nada polêmico para Deus, né? Ou alguns questionam: não foi escrito assim, etc. Não, nada disso. As coisas foram escritas do jeito que Deus quis que ficasse escrito, chegou até nós do jeito que Deus quis que chegasse, e a seu tempo, aquele que busca, encontra. O que bate a porta se abre. Aquele que clama encontra respostas, né? Às vezes tem um erro de gráfica na escritura, mas aquele cujo coração é sincero está buscando, ele não vai ser destruído, enganado, ludibriado por um erro de gráfica, porque o Deus que nós buscamos está acima das letras que estão nesse livro. Isso é tremendo, né? Isso é tremendo. Alguns dizem: a Bíblia está muito alterada, os homens mudaram a escritura. Eu falei: não é possível. Não é possível. Se os homens tivessem mudado a escritura, eu não teria fé de morrer do jeito que tenho, não teria essa confiança.
Eu não teria fé de encarar tudo isso, porque nenhum livro humano jamais me daria a força que a Bíblia dá. A Bíblia tem que ser a palavra de Deus. Eu já estudei que a proclamação da República, o Brasil colônia, o Brasil império, tudo isso que eu já estudei. Mas se alguém dissesse assim, você aposta a vida que a independência do Brasil foi a 7 de setembro? Eu diria assim, longe de mim tal coisa. Em quantos livros você já leu isso? Eu já li isso nos 30 livros, mas não sou capaz de apostar a vida nisso. Agora, a gente lê esse livro aqui e diz assim, não, eu aposto a vida nisso aqui. Por quê? Porque aqui tem coisa, né, irmão? Aqui tem coisa gloriosa. Mas, irmão, o nosso texto central é sobre a questão dessa soberania de Deus. O que nós estamos tentando entender, o quanto Deus é soberano, que ele diz, não são os meus caminhos os vossos caminhos, e não são os meus pensamentos os vossos pensamentos. Assim como o céu está distante da terra, assim os meus pensamentos e os vossos caminhos distam dos vossos. Os meus pensamentos e meus caminhos são distantes dos vossos. E nós, às vezes, queremos servir a um Deus do nosso conhecimento. Não, nós temos que entender que Deus é inesquadrinhável, transcendental. Então eu não posso olhar para algumas coisas e limitar a minha fé. Eu não posso olhar para a Escritura e dizer, Deus faz isso. Aí viro a página, vejo outra coisa tremenda e digo, Deus faz isso. Eu aposto a minha vida que Deus abre o mar porque está aqui. Eu aposto a minha vida que Deus ressuscita os mortos porque está aqui. Essa fé não sobreviverá quando a dispensação mudar e Deus convocar o grito da meia-noite. Ela será uma fé muito pobre, muito miserável. Uma fé que se baseie num Deus revelado. Essa fé não vai prestar, eu estou dizendo, não vai prestar. A fé que vai ser eficaz no tempo da dispensação do grito da meia-noite vai ser uma fé daquilo que não está escrito. Algo muito além. Um entendimento, uma compreensão. Um povo que acredita no transcendentalismo de Deus. O que é o ser transcendental? É quando tudo que você imaginar a respeito de Deus, ele está além. Mas não além, mas infinitamente além. Deus é poderoso. Você já não ouviu falar? Eu já ouvi, você deve ter ouvido falar. Alguns crentes. Não, irmão, eu sei que Deus é poderoso, mas ele não faz tudo não, né? Então é um poderoso que é limitado, na opinião de alguns crentes. Não, na minha opinião, é um poderoso ilimitado. Se eu estiver diante de um vale, eu preciso chegar do outro lado. Eu estou num monte, tem um vale, um abismo, eu preciso chegar do outro lado do monte. Não tem como, é impossível. O que é impossível para mim é possível para Deus. Se eu precisar flutuar, Ele me fará flutuar. Se eu precisar mergulhar e ficar 10 minutos debaixo da água, Ele me fará assim. Mas, pastor, quanto tempo você fica debaixo da água? Eu acho que uns 5 segundos. Mas se eu precisar ficar 1 hora, Ele fará assim. Mas na Bíblia ninguém ficou, meu amigo, mas o meu Deus vai além da Bíblia, os pensamentos dele são muito altos, a sua capacidade é transcendental, ele é o infinito. O ser infinito de Deus é algo que nossa mente não alcança hoje, não alcançará depois de sermos salvos e não alcançaremos nunca, jamais, ao ponto de sabermos até
que Jesus Cristo foi criado. Existiu um tempo que Jesus Cristo não existia, porque ele é chamado de Filho. Filho é o que vem à existência depois do Pai. Ele é chamado unigênito, ele foi gerado. Agora imagine Deus. Imagine alguma coisa que não tem início. Pensa com calma, porque senão te dá até dor de cabeça. Sua mente força a tal ponto que você não consegue compreender, você não consegue detectar. Então, Deus criou Jesus, o seu Filho amado. Então Jesus, dali para frente, se tornou o eterno. Uma eternidade muito tremenda que Jesus chega a ser chamado de o Pai da eternidade. Então, a eternidade de Jesus é tremendamente superior ao que nós conhecemos como eternidade. Imagine você um tempo que não acabe. Imagine você uma situação infinita para você, infinita. Isso que nós chamamos de infinito não é infinito para Jesus. Para ele não é infinito. O que nós chamamos de infinito, de eternidade, coisas que não acabam, foi Jesus que criou isso com princípio e fim. A eternidade dele está acima dessa que hoje nós conhecemos. E o Pai, que sequer teve um princípio, Deus não se autogerou, como dizem os teólogos mais renomados. Deus não tem princípio, ninguém criou Deus, Deus se autogerou. Não, Deus não se autogerou. Ele sempre existiu. Aí como? Como que algo sempre existiu? Sempre existiu. Isso é ou não é complicado? Isso é complicado. E quando a Escritura diz que ele é santo, que nós já vimos que santo é ser separado, ele habita em luz inacessível. Não fica repetindo minhas palavras não, tá? Escuta. Ele habita em luz inacessível. Ou seja, ninguém pode ter acesso, porque ele é santo, ele é separado. Ou seja, nessa separação está a sua soberania. Ninguém consegue chegar a ele se ele não quiser chegar a alguém. E a soberania, a santidade de Deus é tão tremenda que ele, agora escuta isso, que ele não pode se revelar a você. Ele não pode se manifestar a você. De tão tremendo e tão destacado e tão diferente que ele é, ele não pode se revelar a você. Todo contato do homem com a divindade está limitado na pessoa do Senhor Jesus, o mediador entre Deus e os homens, o eterno sumo sacerdote. Deus é muito além, irmão. Por isso que eu botei um testezinho lá no grupo e foi inaceitável o conceito de pessoas dizerem assim: Deus não peca. Ei, faltou algumas aulas do seminário. Não se pode classificar Deus com pecado ou não pecado. Não se classifica Deus com certo e com errado. Para Deus tudo é certo. O que ele, a essência dele, o ser dele, não está limitado ao ser de um ser humano, ao ser de uma criatura angelical, nada disso. Então eu não posso nunca dizer, Deus é santo porque ele não peca. Como não peca? Não peca em quê? Adultério? Mentira? Como não peca? Ele é tão tremendo, tudo emana dele. Então, se eu crio uma regra, eu estou superior
a regra. Se eu crio uma lei, eu sou superior à lei. Então eu crio lei e regra. Deus criou leis e regras para o homem andar nelas. O homem erra ou acerta se ele anda ou não na regra de Deus, mas Deus não tem regra. Não se pode nunca dizer que Deus não peca. Isso é absurdo. Na realidade de Deus, isto é absurdo. Quando eu digo Deus não peca, significa que eu estou querendo dizer que Ele não faz as coisas que eu faço. Deus não peca porque Ele não adultera que nem eu. Deus adulterar? Deus, relação sexual? Não, Deus não peca porque Deus não mente que nem eu. Deus, lá na eternidade, o conceito de mentira que tem aqui tem a ver com o conceito de mentira lá da eternidade? Não, o meu mundo é fechado dentro de um globo terrestre. O de Deus não. É uma coisa muito tremenda, muito alta. Muito alta, tão alta que se Deus hoje não fizer um milagre, ninguém entende nada. Ninguém compreende nada, mas é essa fé que vai mover as regiões celestes, é essa fé que vai te levar a fazer a oração que ninguém jamais ousou. Sol detente em Gibeon, lua no vale de Ajalon. Ninguém faz uma oração dessa. Ninguém é maluco de fazer uma oração dessa, se não entender algo muito grande. Muito, muito grande. Imagino que Josué entendeu. Imagino que Josué viu, caminhando com Moisés para poder fazer uma oração dessa. Imagina, irmão. Você faria uma oração dessa? Eu faria porque Josué fez. E se nunca você tivesse visto alguém parar o planeta dessa maneira, você faria uma oração dessa? Hoje, com o entendimento que Deus quer te dar, você faria. E o Espírito Santo está me levando à Escritura, e ele está dizendo: haverá um povo ainda sobre a terra que vai fechar os céus e não haverá chuva. Haverá um povo que vai controlar o ecossistema. Ele mostrou a Escritura. Você sabe onde está escrito isso? Apocalipse 11, que fala de quê? As duas testemunhas. É muito poder, irmão, muita glória, muita fé, muita renúncia, muito sacrifício. Mas esse povo já começa a ser gerado na geração Jesus Cristo. Muito tremendo, muita glória mesmo, muito tremendo. E esse povo, se Deus vai precisar de alguém lá para cerrar os céus e fazer que nem Elias, segundo a minha palavra, por 3 anos e meio não haverá chuva. O mundo virou um caos por causa da oração de Elias. E o Espírito Santo está me dizendo: eu já tenho falado isso. E não é de hoje não. Sabe como que ele tem falado? Assim, ó. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Ele está dizendo: eu já revelei isso há anos, ninguém me deu ouvidos. Ninguém deu ouvidos para ele. Então ele está falando de novo. Deus vai precisar de um povo muito ousado, que diga: amanhã o sol não se levantará. Todo mundo vai dizer: é maluco. E quando vem o dia, não tem dia, a noite permanece.
Assim como com Josué, o sol ficou lá em cima iluminando, com o grito da meia-noite ele vai ficar lá embaixo dando escuridão. Está lá escrito em Apocalipse capítulo 11. Deus vai precisar de testemunhas muito ousadas. Não é quem está vivendo vidinha. Não é quem tem dúvida do que ainda é geração Jesus Cristo. Quem tem dúvida do que é geração Jesus Cristo, irmão, pega a tua Bíblia e vai para casa. Porque o meu sonho é ser esquartejado no meio da rua e marcar essa geração com o meu sangue. Porque quando eu pisar no Monte das Oliveiras junto com o meu Senhor, o mundo vai se assombrar. Quando abrirem a internet e dizer, ah lá, é aquele cara, o mesmo que foi esquartejado. Deus tem muito poder preparado. Mas isso que eu acabei de dizer é loucura. Isso só capta quem está mergulhado no espiritual. Quem está navegando no mover do Espírito. Aquele cujos seus olhos naturais não interessam. Ele quer saber o que ele vê com os olhos espirituais. Não interessa o que ele ouve naturalmente, ele quer ouvir espiritualmente. A glória proposta neste lugar, irmão, é a maior glória de todos os tempos. Desde que Deus botou o primeiro homem sobre a terra, a maior glória proposta é aqui e agora. É aqui e agora. Eu aposto a minha vida nisso. Cada um que vá em busca da verdade. Cada um que bata até que a porta se abra. Cada um que clame até que Deus dê resposta. Porque não adianta dizer, há um Deus, mas na hora da dúvida você permanece com dúvida. Então não há Deus nenhum. Se existe um Deus, não temos dúvida, temos certeza, temos convicção. Aonde há Deus, não pode haver dúvida. Porque onde há dúvida, não há fé. E sem fé, é impossível agradar a Deus. Mas essa soberania de Deus é muito tremenda, irmão. Muito tremenda. E tem algo aqui, desse destaque, dessa santidade. Quando ele diz assim, ó, ele está naquela... Micaías diz assim no verso 19. Ouve a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono. Todo o exército celestial em pé junto a ele, e à sua direita, à sua esquerda. Então Jeová indagou. Quem enganará Acabe? Enganar significa fazer uso de mentira. Deus está perguntando assim, quem aí tem condição de mentir para Acabe? Eu preciso de um mentiroso. Aí alguns dizem assim, não, mas Deus não pode fazer isso, porque Deus não pode pecar. E quem foi que disse que ele está pecando? Ele é Senhor absoluto, ele faz o que quer. Quem foi que disse que ele está errando? Ele diz, eu preciso de um mentiroso. Aí Deus olhou assim, milhares de anjos para um lado, milhões para o outro lado. Eu preciso de um mentiroso que persuada Acabe. Quem aí? Aí os anjos, não, Senhor, nós pensamos nisso. Aí ele falou, não, isso ainda não está bom. Eu quero uma ideia melhor. Ele tinha a solução, mas ele queria contar com os seus servos. Amém, irmão? Jesus tem a solução para a humanidade, mas colocou a sua ação na mão da sua igreja. Se a sua igreja clama por justiça, ele manda o anjo da justiça descer. Se a sua igreja cruza os braços, ele também fica quietinho, porque os passos de Deus estão na sua igreja. Se a sua igreja para, Deus para. Se a sua igreja se mexe, Deus se mexe. Muita gente não entendeu nem isso. Não, irmão, eu levo a minha vida religiosamente. Eu vou para a igreja, eu vou para a minha casa, e eu escutei de uma senhora, no apartamento onde eu moro, ninguém nem sabe que eu sou crente. Eu entro para dentro do meu apartamento, toco a minha vida, sou aposentada, fico lá, vejo a minha televisão, leio a minha Bíblia, canto o meu hino, e depois no dia da igreja eu vou para a igreja. Ô desgraçada, cava um buraco e vai para o inferno. Inútil. Onde fico? Meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também.
Se todos nós fôssemos acomodados, nenhum de nós estaria aqui. Se todos que foram crentes antes de nós não tivessem à disposição para dar um folheto, para dar uma palavra, para fazer uma oração, nenhum de nós estaria aqui, irmão. Deus não salvou nenhum de nós diretamente, todos nós fomos salvos porque Deus usou alguém. Todos! Por isso que Paulo fazia viagens missionárias, Pedro fazia viagem, Tiago fazia viagem, Tomé foi para lá na África e foi ser martirizado lá na África. Para que Tomé foi pregar lá na África? Porque se ele não vai, o Espírito Santo também não ia. Se ele não fosse, a palavra não chegaria. Evangelistas somos nós, não Deus. Ele não sai por aí viajando, pregando de canto em canto. Ele quer contar com a sua igreja. E Deus ali está querendo contar com os seus anjos. Aí diz assim: outros sugeriam ideias diferentes. No 21, até que finalmente um espírito colocou-se diante de Jeová e declarou: sou eu que haverei de enganá-lo. E Jeová, o Senhor, lhe questionou: de que modo pretendes realizar isso? Ao que ele respondeu: eu sairei e serei um espírito mentiroso, mentiroso na boca de todos os profetas do reino. Ao que Jeová, o Senhor, afirmou: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz o que deves fazer. E lá foi o mentiroso. Mas o mentiroso não consegue falar pelo veículo da verdade. Ele diz: eu serei um espírito de mentira na boca dos profetas do rei que são mentirosos. Se aqueles profetas fossem verdadeiros, ele não ia conseguir empreender essa missão. Aí Deus falou assim: eu estou vendo, eles são mentirosos, então tu vai lá para enganar eles? Então vai, acaba com eles. Agora, detalhe, né? Deus não poderia ter matado logo esse cara? Esse rei terrível. Esse rei era terrível. E Deus está planejando a morte dele. Ele tem que cair. Quem vai enganar esse cara para ele cair morto lá em Ramote Gileade? É o que Deus quer. Só que Deus quer que o homem toque a sua vida, viva ou morra, pelo seu livre-arbítrio. Então, eu preciso de alguém que persuada ele, que ele acredite no que ele está fazendo, que ele use o livre-arbítrio dele e vá para a guerra, e acredite que vai vencer, e vá cheio de confiança, e lá eu mato ele. Ironicamente, a Bíblia diz que um homem pegou uma flecha, colocou no arco, e diz que esse homem mandou a flecha ao acaso. Ele não mirou em ninguém, ele não tinha um alvo. Ele pegou uma flecha, colocou e jogou no meio assim da multidão. Ele não teve intenção de matar ninguém específico. E a flecha, quando o homem lançou, Jeová pegou ela e deu direção a ela. Diz que ela entrou na juntura da armadura do rei. E ali foi a morte dele. Incrível, quando Deus é inimigo de alguém, meu irmão, até a morte desse alguém é um milagre. Ninguém escapa quando Deus está contra uma pessoa. Horrenda coisa cair nas mãos de um Deus vivo. Então diz: vai lá, engana ele. Ao que ele respondeu: sairei, serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Jeová afirmou: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz o que deves fazer. Aí Micaías diz: agora, portanto, Jeová colocou um espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, mas Jeová é quem pronunciou contra ti a desgraça. Aí vem lá um profeta e diz assim, dá uma bolacha nele: que isso? Da onde que o Espírito de Deus saiu de mim para falar por você? Ele falou: só esperar mais um pouco. Quando tu estiver indo em fuga, na beira da morte, você vai lembrar por onde ele passou. Então, meu irmão, Deus tem o caminho que Ele quiser. Por quê? Porque Ele é soberano.
Ou seja, no impossível, no inimaginável, ali está o inquestionável caminho de Deus. Depende de quê? Se tu creres, tu verás a glória de Deus. É a tua fé que move o sobrenatural. E o que é a fé? É chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. O que você precisa? Chegar na tua casa e ver alguma coisa em cima da tua mesa? Sem saber de onde veio, mas saber que o Senhor é o provedor de todas as coisas? Quem precisa, meu irmão, e tem fé, vê a glória de Deus. Deus age pelo caminho da fé. Agora, cada um anda na fé que alcançou. Se a sua fé diz que você tem que, o único caminho para você sobreviver é gerar um dinheiro e ir no mercado comprar, tá bom, Deus vai te abençoar e vai te dar esse caminho. Mas se você conseguir, dentro da lógica de Deus, dos projetos de Deus, conseguir idealizar outros caminhos, Deus age por outros caminhos. Paulo saía viajando o mundo, Pedro saía viajando o mundo. Jesus pegou os seus discípulos e disse assim: olha, vocês vão de 2 em 2 naquela cidade, não leva bolsa, não leva alforge, não leva nada, porque digno é o obreiro do seu salário. Não leva nada, Senhor, de mãos limpas, e água, não leva água. Mas eu tenho um pãozinho aqui, deixa o pão aí. Não leva nada. Eles partiram. Não sei quanto tempo depois, voltaram. Jesus falou assim: faltou alguma coisa? Não, não faltou nada. Foram supridos? Foram supridos. Né? E tem gente, eles foram ali e voltaram. Não foi ali e voltaram não, irmão. Não foi ali e voltaram não. Os historiadores não dizem que eles foram ali e voltaram não. Eles ficaram um tempo lá dentro da cidade, fazendo a obra, e viram muita coisa, e o povo cercava eles, e eles voltaram: Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. Eles ficaram lá muito tempo, eles alvoroçaram a cidade, ficaram um tempão lá, ficaram dias dentro da cidade. A Bíblia diz que eles foram e voltaram, mas esses foram e voltaram, para alguns historiadores, rolou muito tempo. E Jesus perguntou: se ele tivesse mandado ir voltar, faltou alguma coisa? Não, mas foram ali 1 hora e voltaram, ia faltar o quê? Digno é o obreiro do seu salário, sem bolsa e sem alforge, sem garrafa d'água, sem nada. Voltaram sem nenhuma necessidade. Ou seja, quem te sustenta é o teu Deus, porque você trabalha para Ele. Não é assim? Para quem você trabalha, desse você recebe o sustento. Se você é militar, o governo não deposita lá o teu salário. Se você é funcionário público, o governo não deposita o teu salário. Se você tem uma prestação de serviço, aquele a quem você presta serviço não te deposita o teu salário. E se você trabalha para Deus, Deus deposita o teu salário. Só que o salário de Deus não é dinheiro. São provisões além do que pedimos ou pensamos. Mas existe crente miserável que pensa que a sua recompensa em Deus é dinheiro. Então vive do dinheiro. Mas a glória não é viver do dinheiro. A glória, meu irmão, é você andar por uma cidade sem 1 centavo no bolso e ver todas as portas abertas para a tua provisão. Isso é que é glória, irmão. Viver o milagre, viver esse transcendentalismo de Deus. Quando você pensar em achar que vai passar por uma dificuldade, lembra que Jesus Cristo enviou os seus servos para dentro de uma cidade e disse para não levar bolsa nem alforge. Não levaram nem 1 centavo, não levaram nem uma garrafa de água. E disse: digno é o obreiro do seu salário. Eles eram obreiros de quem? De Cristo. Então quem tinha que prover os seus sustentos? Cristo. E Ele não falha. Não tem nada que impeça o seu querer. Então tem que atentar. Eu pergunto então, Deus usou a mentira? Ele é soberano. Ele faz o que Ele bem quiser, Ele faz o que Ele bem entender, mas às vezes a gente diz assim: não, Deus não pode agir por esse caminho.
Mas aí depois eu tenho a cara de pau de dizer, Deus pode todas as coisas. Ei, eu acabei de dizer que Ele não pode agir por um caminho. Como é que eu posso dizer que Ele pode todas as coisas? Todas as coisas significa que Ele pode agir por todos os caminhos. Ele pode fazer tudo que Ele quiser. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não ache, mesmo que eu não queira, Ele pode. Eu quero alguém que persuada aquele cara, eu quero matar aquele cara. Aí imagina um homem, ao acaso, o Espírito de Deus colou naquele homem, sugeriu para ele, né? Pega o teu arco. E ele, mas meu comandante não me mandou pegar o arco. Pega a tua flecha. E ele está ali na luta. Mas meu comandante não me mandou pegar a flecha. Deus é comandante do que Ele quiser. Pega! Mas ninguém pegou em arco, ninguém pegou em flecha. Não é ordem, o comandante não mandou ninguém pegar em arco e flecha. O Espírito de Deus diz assim, pega, flexiona. Ele é ao acaso do homem, mas na direção do Espírito. Lança, e lançou. E como que estava o rei? Disfarçado. Ninguém sabia que aquele era o... Quando Deus sabe de alguma coisa, meu irmão, é o bastante. E Ele sempre sabe de tudo. Então, que diríamos de Raabe, a meretriz? Foi fazer parte da genealogia. Prostituta e mentirosa. Foi fazer parte da genealogia de Jesus Cristo. Uma vez eu estava pregando numa igreja batista, eu disse assim, irmão, quem diria, né? Raabe, uma prostituta, uma mentirosa. O povo ficou até escandalizado, porque lá só pode usar a palavra meretriz. Não é a mesma coisa? Que hipocrisia é essa? Né? E eu falei prostituta. Os diáconos se estancaram. Acho que eles nunca ouviram a palavra, devia ser novidade. Eu falei, irmão, uma prostituta e uma mentirosa fez parte da genealogia de Jesus Cristo. Cristo tinha o DNA de uma meretriz. Sabe por quê? Porque ela creu. E quando você crê, você rompe todas as barreiras. Aí imagina, Josué chega, vem os espias. Aí os espias contam, olha, eu vi isso, houve uma meretriz tal. Josué chega no arraial, preste atenção, tem uma casa junto do muro, ela vai colocar um lenço vermelho na sua casa, ninguém entra naquela casa, ninguém toca naquela família, todo mundo que estiver lá dentro tem aliança com o Senhor. Você acha que todo mundo bateu palma? Irmão, vou te dizer uma coisa tremenda. Deus nos fez a imagem e semelhança sua. Nos deu do seu Espírito, nos cobriu com seu sangue. E às vezes nós, seres humanos, tomamos atitudes que são inquestionáveis, porque faz parte de uma dimensão espiritual muito alta que nenhum outro alcançou, foi só um homem no planeta. Só um! Como que Elias fez aquela oração? Durante 3 anos e meio, segundo a minha palavra, não vai chover. Como que um homem vai alcançar uma coisa dessa? Será que ele ficava todo dia olhando para o céu? Caramba, será que vai chover e a minha palavra vai cair por terra? Não ficava olhando para o céu. Ele sabia o que tinha dito, sabia quem ele era, a posição espiritual, sabia que podia dizer aquilo, que Deus ia honrá-lo. Resultado, tem coisas que nós fazemos porque somos imagem e semelhança de Deus. Por isso que eu digo, irmão, nunca questione uma liderança, porque se a liderança tivesse com a mente no nível da sua, não seria a sua liderança. Se eu pensasse que nem você, eu não seria o seu líder. O líder é o camarada que tem a maior visão, não é isso? Não é por isso que o Brasil está uma desgraça?
porque os que são líderes não são líderes. Me põe para governar o Brasil que eu te mostro, se em 30 dias essa nação não se transforma numa glória. E não precisa nem mandar matar satanista não, que isso não faz parte, não. Deixa quem quiser viver a sua vida. É só não roubar as riquezas da nação que a gente transforma isso aqui em primeiríssimo mundo. Mas o Brasil está um caos. Por quê? Porque os que pensam que são líder, estúpidos, ignorantes, eleitos pelos votos dos outros, estão numa cadeira que eles nunca conquistaram. Foram outros que botaram ele lá. Eu não estou aonde eu conquistei com o meu Deus. Ninguém me pôs nesse púlpito, por isso ninguém consegue me tirar. Porque quem me pôs aqui, meu irmão, é poderoso, é Deus. E ele quando põe, ele fica aí. Ai daquele que disser, sai daí. Mas esses líderes, essa raça aí maldita, que o anjo da justiça não poupe espadas contra eles. Nem a cova satisfaz a ira que nós temos deles com relação à nossa fome e sede de justiça. Quando Josué chegou, ninguém toca na casa de Raabe. O povo logo disse, irmão, tá vendo? Não estou falando que esse Josué não é líder nenhum. Ele não substitui Moisés, não. Como é que o cara tem a cara de pau de dizer para preservar uma meretriz? Deus falou para a gente entrar e destruir tudo, e ele está querendo preservar a casa de uma meretriz. E alguém diz assim, não, mas ela acolheu os espias, e daí? Foi Deus que proveu os escapes dos espias, mas todo mundo tem que morrer. Josué vem e diz assim, se alguém matar Raabe, eu tenho espada para matar também. Quem matar ela, cai. Aí todo mundo já fica quieto, porque sabia que Josué tinha sangue na veia. A memória de Acabe, a memória de tantas outras coisas. Quando Josué está guerreando, Deus mandou pedras do céu. Pedras. Os inimigos fugindo, pedras caíam do céu e nocauteava os inimigos, matava. Mas isso é completamente contrário à lei da física, da química, da biologia, seja lá do que for. Isso é contrário a tudo, mas não é contrário à minha fé. O grito da meia-noite, irmão, não vai poder ter essa fezinha que nós temos. Por isso, começa a te alimentar seriamente daqui. Peça a Deus, Deus, me dá graça para discernir o meu tempo, aquilo que eu realmente posso dedicar a Ti. Deus, me dá graça para administrar o meu tempo, de modo que eu consiga colocar-Te em primeiro lugar na minha vida. Você precisa fazer essa oração, meu irmão. Senão não sobrevive. Fica falando besteiras. Não entende as coisas. Aí a vida fica uma desgraça. Pastor, minha vida está uma desgraça. O que tu quer? Que eu te mate? Ou quer dinheiro para o velório? Se a tua vida está uma desgraça, é problema teu, que a minha não está. O Deus que eu sirvo é o que eu prego. A Bíblia que eu ensino é a que eu vivo. Se a tua vida está uma desgraça, vai para o inferno. A minha não está uma desgraça, porque eu levo esse Deus a sério. Diante dele eu curvo a fronte, eu dobro os joelhos, eu confesso que ele é Senhor, eu amo, eu sou apaixonado por ele. Se a tua vida está uma desgraça, é porque ele já te chutou há muito tempo. Já te colocou na linha da amargura, está esperando um anjo sair diante dele e dizer, eu vou persuadir aquele lá para cair na cova, e ele diz, vai! A minha vida não está uma desgraça. Fiquei preso em 18 dias na Polinter, e a minha vida nunca foi uma desgraça. Policiais bateram na minha porta para dizer, está preso, e a minha vida nunca foi uma desgraça. Nunca! Policiais me desafiaram, promotores me desafiaram, delegados me desafiaram, e a minha vida nunca foi uma desgraça. Se a tua é porque você está pensando que o Deus daqui é um palhaço, de Universal, de Batista, aliançado com político.
O Deus daqui não é assembleiano, meu irmão. O Deus daqui não tem homens no Congresso Nacional. Ele tem homens aqui nesse púlpito e aqui nessa igreja. É aqui que ele tem homens. Se a tua vida está uma desgraça, vai ver onde você tropeçou, vai ver onde você caiu, vai voltar ao primeiro amor, se é que ainda há esperança. Quando Josué está dizendo, Raabe vai ficar de pé, e tem gente murmurando. Aí ele saca a espada e ele diz, estou falando que Raabe vai ficar de pé. Mas ela é uma mentirosa, melhor a mentira dela do que muitos falsos verdadeiros que tem no arraial de Israel. A mentira dela preservou a vida de 12 homens. E tem aí uns verdadeirozinhos que não fazem nada para ninguém. Ela fica de pé. Ai daquele que estender a espada contra ela. Deus está salvando mentirosos? Venham os teólogos que deem seus argumentos. Brá, tá bom, eu sou nascido e criado num mundo onde o que mais as pessoas fazem é falar loucura pensando que são sábios. Os velhinhos que tem por aí esperando a morte, com 50, 60, 70, 80 anos, pensam que porque tem anos nas costas, meu irmão, de vida, que eles têm sabedoria. Mas a Escritura diz, sou mais prudente do que os velhos, porque guarda a tua palavra. Sabedoria não é para velho, meu irmão. Sabedoria é para quem se rende aos pés do Senhor, o mestre dos mestres. E essa é a realidade. Muita gente acha que atitudes de líderes podem ser questionadas. O dia que um líder puder ser questionado, ele não é mais líder. O dia que um líder entrar em xeque, ele não é mais líder. Eu não sei tudo. Longe de mim tentar usurpar tal cadeira. Mas às vezes eu falo algumas coisas e uns irmãos chegam perto de mim, na boa intenção, pastor, não entendi. Um tempo atrás o pastor falou isso. Agora outro tempo o pastor falou isso. Aí o Espírito diz assim, diz para ele isso. Eu falo isso. Caramba, pastor, nunca tinha visto por esse lado. Um líder nunca entra em xeque, mesmo quando ele fala do que não sabe, porque ele fala de quem mandou falar. Pelo menos esse é o tipo do líder que eu sou. Não fujo de canhão, não fujo de espada, não fujo de exército. Porque eu tenho uma missão. E ela ainda não chegou ao fim. Todos que se levantarem no meu caminho vão cair. Não tem jeito de ficar de pé. Porque hoje o Espírito Santo está se movendo sobre a terra. E ele está se movendo nos meus passos. Como eu nos passos dele. Eu e ele somos um. Moisés foi muito questionado também. Moisés, que papo é esse você pegar uma mulher aí, cuxita, de outras terras? A lei diz isso, Moisés, você está como um mentiroso, você está transgredindo a lei. Moisés estava tão acima, que estava se tornando ali um símbolo de uma igreja que surgiria há 2000 anos lá na frente. Quem poderia imaginar tal coisa, tal façanha, tal grandeza de Deus, tal santidade, tal separação, tal soberania? Quem poderia imaginar tal coisa na vida de Moisés? Por isso eu digo, irmão, sedes prontos a ouvir e tardios no falar. Mais sabe a coisa é ouvir do que falar. Então, meu irmão, Deus é tão soberano que se Ele quiser usar o que nós consideramos mentira, para Ele não é mentira, para Ele é verdade, é caminho. Ele usa o caminho que Ele quiser. Nós somos limitados, Ele
ilimitado. Isto é ser santo, isto é ser soberano, quando as regras que nos limitam jamais limita a Ele. A fé que você hoje tem, ela tem que ser multiplicada por 1 milhão, porque os limites que hoje a sua fé encontra, eles não existem diante de Deus. As suas dúvidas não existem diante de Deus. Deus não é o que do nada traz à existência. Haja luz, e houve luz. E fez Deus separação entre as luzes e as trevas. Caramba, que poder pode ser esse? Como é que Deus limita uma coisa dessa? Disse Deus, produza a terra, está produzindo até hoje. Hajam as estrelas, estão surgindo até hoje, nascendo. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sede fecundos, crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra. Está acontecendo até hoje o poder da palavra dele. Quem poderia imaginar os gêmeos, trigêmeos, hexagêmeos? A grandeza da palavra de Deus é muito tremenda. O nosso Deus é infinito, mas não infinito no que eu sei de infinito, mas infinito no que nós hoje meditamos um pouquinho aqui. Um Deus infinito que está acima do que é infinito milhões e milhões de vezes. Isso é o infinito de Deus. Soberano de tal maneira que nem quando eu estiver na eternidade salvo, ainda assim não poderei entender a grandeza dele. Isto é Deus. Então, para nós concluirmos, há uma passagem que Paulo diz: porque o mundo rejeitou o amor da verdade para se salvar, Deus lhes permitirá a operação do erro. Ora, um Deus que é Deus de verdade, amante da verdade, apaixonado pela verdade, um Deus que se intitulou Sou o caminho e sou a verdade, a igreja é coluna e firmeza da verdade, um Deus que é verdade, verdade, verdade. Um dia ele vai pegar a mentira e vai dar para os homens. Rejeitar o amor da verdade, Deus lhes permitirá a operação do erro. Ou seja, vai permitir a operação de Satanás, que é chamado de o pai da... Deus usa o caminho que ele quiser, irmão. Deus usa o caminho que ele quiser para fazer o mal, para fazer justiça, e usa o caminho que ele quiser para me honrar, se eu o honrar também. Então não há infinito, não há impossível para o que Deus pretenda fazer na minha vida. Se ele ordenar alguém que me traga o prato de comida e esse alguém não vier, ele ordena aos anjos que desçam e ponham a minha mesa. E se os anjos, se ele não achar anjo para fazer isso, ele de alguma maneira o fará, de maneira que eu não entendo, não compreendo, mas é certo que aquele que me honra, honrarei, diz o Senhor. E até aqui nos tem ajudado o Senhor. Pastor, agora já no finalzinho da pregação, eu via a porta de fora da igreja, tinha um cavalo muito alto, branco, muito alvo, e tinha um cavaleiro nele. Esse cavaleiro estava com a espada já desembainhada. Ele saía no sentido esquerdo da igreja, e ele saía passando essa espada, pastor, em várias pessoas que vinham na direção da igreja. Ele passava no pescoço, ele passava, enfiava na barriga, uns ele degolava a cabeça toda. Enfim, pastor, eu vi ele fazer isso em muitas pessoas. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Paz, pastor. Pastor, antes de começar tudo, o senhor estava começando a dedilhar e orar, né? E antes do louvor, eu vi entrar um anjo nas portas de trás do púlpito, nas janelas, né? Ele entrou e ficou posicionado entre o microfone de oportunidade dos irmãos e o púlpito. Pastor, ele estava com
uma trombeta na mão. E ele tocava essa trombeta. O Senhor deu início ao culto. E em seguida o Senhor cantou aquele hino. Tocou a trombeta no céu. Quando o Senhor começava a louvar esse hino, vinha uma quantidade muito grande de anjos. Entravam por essas janelas e ficavam dentro da igreja, ouvindo aquele anjo tocar aquela trombeta, como sinal de vitória mesmo. Foi o que eu vi, pastor Paz. No começo do culto, quando o pastor falava, dá-nos uma pérola, Senhor, desceu um anjo do céu com um grande diamante. Diamante gigante estava na mão dele, pesava mais ou menos uns 5 quilos. E ele entregou esse diamante ao Senhor, pastor. E o Senhor pegava esse diamante e botava ele em cima do púlpito onde estava a Bíblia estava aberta, e o Senhor botava esse diamante em cima da sua Bíblia, e ele se desintegrava assim e sumia dentro da Bíblia do Senhor. Amém. No primeiro louvor, quando o pastor estava cantando, eu vi um anjo jogar uma flecha do céu. E aí o Senhor começou a falar coisas incríveis. O Senhor começou a falar no meio do louvor depois dessa flecha. Amém. Enquanto a igreja louvava, eu vi como que se de fora da igreja eu estava na visão, e eu vi de dentro da igreja emanando um poder, uma coisa incrível. E isso subia até o céu, esse poder. E ele entrava dentro do céu. E o entendimento que eu tive foi esse. Que é o louvor que a igreja estava louvando. Está subindo até Deus e adentrando aos céus. E na visão, quando eu vi, era como se só tivesse a igreja na terra, mais nada em redor. Só a igreja. Amém. Quando o pastor falava que a igreja continuava marchando, ia em frente, eu vi o pastor na frente e atrás toda a igreja marchando, seguindo em frente. E nisso vieram anjos e ficaram no meio da congregação. E alguns anjos vinham do céu e botavam capacetes, e irmãos arrumavam espadas, e o pastor ia marchando na frente sozinho, só o pastor na frente, e atrás todo o povo. Amém. Assim que o pastor terminou os comentários sobre alimentação, eu vi 2 anjos descerem do céu com bandejas na mão, e eles vinham distribuindo coisas aos irmãos. Vários tipos de verdura, beterraba, alface, um monte de verdura. Eu não conhecia todas as que estavam sendo distribuídas. E um dos anjos foi para a esquerda e o outro foi para a direita. Então desceram mais 2 anjos e andaram pelo meio, pela fileira do meio, também distribuindo coisas para os irmãos. Amém. Eu tive uma visão culto passado que, como foram muitas, eu acabei esquecendo dela totalmente. Então hoje o Senhor me voltou ela, a mesma visão, do mesmo modo. Eu via ruas onde tinham várias pessoas, inumeráveis pessoas de largura, assim, muita gente. E essas pessoas iam entrando numa rua e essa rua ia afunilando como se fosse um funil. Então a chegar a ponto de ser passado só uma pessoa, como uma fila indiana, de uma em uma atrás da outra. E isso não era só uma rua, eram várias ruas assim fazendo um círculo, e todas essas pessoas chegavam num só lugar. E esse lugar era o templo, a Igreja Geração Jesus Cristo. De uma em uma iam chegando, e para chegar nesse lugar, iam passando por esse funil. Amém.
Enquanto o pastor estava falando no meio dos louvores, os dentes do pastor começaram a crescer, caninos grandes, e a face do pastor começou a vir para frente e foi mudando, até chegar ao ponto de ficar que nem a face de um leão. Então o corpo do pastor também se modificou e virou o corpo de um leão. E quando eu olhei para o Senhor estava um leão, o Senhor era um leão. Amém. Eu vi numa estrada de um terreno árido uma serpente passando. Então veio alguém com uma sandália daqueles tempos antigos e com uma veste branca. E essa pessoa pisou na serpente, nessa cobra, mas pisou no meio. Então a cobra virou e mordeu a canela dessa pessoa, assim, a cobra conseguiu morder. E o entendimento que eu tive foi esse: um irmão que está enquadrado, com as vestes certas, com as sandálias corretas, ele vai contra uma coisa que ele não deve ir, porque ele busca ir contra uma serpente que está passando ao longe. Ele se mete em algo que Deus não está contigo, irmão, nisso que você está pensando em fazer. E você vai tentar ferir o diabo achando que está ferindo ele, mas você não está ferindo a cabeça dele. Você está simplesmente pisando no meio dele e ele vai virar e lhe dar o bote. É um alerta de Deus. Amém. Eu vi quando o pastor começou a falar de Deus, antes mesmo do pastor falar que Deus sempre existiu, um raio desceu do céu e entrou dentro do cérebro do Senhor, pastor, entrou pela cabeça, assim, dentro do cérebro. O pastor até foi assim para trás, assim, com o impacto do raio que desceu do céu. Amém. Eu vi, quando o pastor estava pregando, quando desceu uma espada e enterrou na frente do púlpito. E essa espada não era uma espada comum, era uma espada de pérola, era uma espada toda de diamante, assim. E no cabo dela, onde pega a mão, tinha um anjo sentado nela. E ela ficou de frente para os irmãos. E alguns irmãos levantaram, um irmão levantou e foi até a espada para pegar ela. E o anjo fez sinal com a mão, não. Esse irmão sentou, outro irmão levantou e também veio. O anjo disse não. E ele sentou, esse também. Então o Senhor, o pastor saiu do púlpito, foi até lá, e o anjo subiu para o céu e o Senhor pegou a espada, levantou ela assim, ficou olhando, admirando a espada e embainhou ela na sua cintura pela parte da frente. Amém. Eu via, quando o pastor falava de provisões, quando a igreja se transformou numa grande vinha. Não sei se todos conhecem vinha. As uvas ficam por cima, assim. E assim foi na igreja, ficou por cima da igreja e fechou, mas uma vinha muito produtiva, muito produtiva. Ela tinha uvas que não tinham espaço para tantas uvas. E o pastor continuou pregando sobre provisões. Enquanto o Senhor pregava, pastor, alguns irmãos levantavam da sua cadeira e pegavam cachos de uva. E enquanto o pastor ia pregando, comiam aquelas uvas. Amém. Enquanto o pastor ia pregando, aquela espada de cristal ficava na mão do pastor. Numa mão um microfone e na outra mão aquela espada, assim como um diamante ela era, assim. E o pastor pregava com aquela espada e o microfone na outra mão. Então eu fiquei olhando e a espada
ao meu ver, parecia que tinha se tornado o braço do pastor, mas não era isso. Eu olhei mais perto e a visão foi se mostrando que aquela espada estava entrando no braço do pastor. E ela entrou pelo braço e foi até o peito, até sumir. E virou uma só coisa com o pastor, aquela espada. Então dos braços do Senhor, pastor, saíram como que penas do próprio braço, assim por trás do braço, assim saíram penas até as costas, assim, e o Senhor ficou com aquelas penas brancas e com um brilho tremendo, assim. A visão que eu vi veio da frente e eu fui até nas costas do Senhor, vendo isso. Amém. Quando o pastor falou que o anjo da justiça desceu porque houve um povo que orou por justiça, eu vi o anjo da justiça longe da igreja. Ele estava assim com um homem na mão e com a sua espada apontada para esse homem. E quando o pastor falou o anjo da justiça, ele ouviu, ele virou a cabeça, largou esse homem nas alturas assim, deixou, banhou a espada nas suas costas e veio rapidamente, entrou dentro da igreja e ficou na frente assim do púlpito, pelo lado do irmão Samuel ali. E ali ele ficou e o culto foi decorrendo, e mais na frente no culto, o pastor começou a falar que se o Senhor governasse a nação, iria ser bem melhor, porque não ia ter roubos. Enfim, nessa parte da pregação, o pastor falou assim, que o anjo da justiça pegue esses políticos, ou vá atrás desses políticos. Nessa hora ele saiu correndo pelo meio da igreja e saiu voando de dentro da igreja. Amém. A parte da pregação, quando o pastor estava falando assim, que se a vida de alguns está destruída, a vida do pastor não está, porque o Deus que ele prega, o Deus que ele serve, enfim. Nessa hora, quando o pastor falou assim, ó, o que tu quer que eu faça pela tua vida? Que eu te mate ou que eu compre um caixão? Desceu uma espada do céu e caiu na frente da igreja. E atrás dela, ela caiu primeiro, e atrás dela veio um facho de luz verde, e era um anjo, e ele estava de verde. E ele pegou essa espada e saiu correndo pelo meio da igreja e cortou a face de uma mulher, de cima para baixo, no meio da face. Ele arremeteu e cortou o rosto dessa mulher. Amém. Eu vi agora no final do culto, um grande furacão estava vindo assim em direção da igreja, pela parte esquerda. E quando ele chegou perto da igreja, ele se dividiu em dois. Esse grande furacão se dividiu em dois e passou pela igreja dividida em dois e se juntou novamente. E ele destruía tudo em redor, menos a igreja. Amém. Aleluia, André, tá? Malta aí tem? Esse microfone tá bom? Pastor, via aqueles filhotes de leão entrarem aqui dentro e um deles me olhava. E nas costas desse leão tinha as iniciais do irmão que está aqui dentro. Quando o Senhor cantava o primeiro louvor, eu via o Senhor acorrentado pelas duas pernas e pelos dois braços. Depois vinha um anjo e cortava essas correntes. Depois Deus me dava outra visão. O Senhor adentrava um corredor com a mão para trás, acorrentado, com as mãos para trás acorrentadas, com os pés acorrentados, um homem empurrando o Senhor. O Senhor entrava num lugar hostil e quando o Senhor sentava no chão, ficava encostado na parede, aquele homem falava assim, o Senhor não é crente? Então cadê o seu Deus? Vinha um anjo e cortava a cabeça desse homem. E o Espírito falava, eis aí um projeto de Deus. Essa foi a visão que Deus me deu hoje, meu pastor.